governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Já estamos ao vivo aqui na live nos bastidores da política. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Hoje, como eu falei aqui na última live, o governo do estado está numa situação crítica. Cláudio Castro chegou de Nova York no domingo e ele já acumula, nesse período aí de janeiro a maio, Cláudio Castro já acumula muitas viagens. Coloca aí pra mim, José, o número 2, pra gente ver um pouquinho das viagens que Cláudio Castro vem fazendo. O ritmo de viagens internacionais do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, já superou o início de mandato dos seus antecessores, Wilson Witzel e Sérgio Cabral. Castro completou no último sábado, em Nova York, 24 dias afastado do Palácio Guanabara neste ano, em razão de missões oficiais no exterior. Na mesma altura do mandato, Sérgio Cabral havia ficado ausente 17 dias e Wilson Witzel, 9. Luiz Fernando Pezão não viajou oficialmente de forma internacional. O aumento na frequência de viagens internacionais não é exclusividade do governador. Dados do Portal da Transparência Fiscal mostram que a gestão de Castro já gastou neste ano mais de R$1 milhão em diárias para servidores em missões oficiais ao exterior. O valor também supera o gasto até maio em 2007 e 2019, início das gestões de Cabral e Wilson Witzel. Cláudio Castro já recebeu em sua conta bancária R$48 mil em diárias para essas viagens. O valor é equivalente a 3 salários mensais líquidos do cargo de governador. O governador do estado do Rio de Janeiro tem um alto número de viagens desde que foi reeleito e logo após a eleição do ano passado, Cláudio Castro tirou 10 dias de férias e logo após retornar, já viajou para Oxford, na Inglaterra. Então tá aí. Cláudio Castro tem feito essas viagens internacionais com a desculpa de que ele vai atrair investimentos. Óbvio que o administrador não tem que ficar no gabinete. Óbvio que Cláudio Castro, como governador do estado do Rio de Janeiro, um estado importante da federação, eu cheguei até a falar aqui de forma... uma metáfora, que o Rio de Janeiro, a solução para o Rio de Janeiro seria dividir em 3. Um pedaço para São Paulo, um pedaço para Minas e um pedaço para o Espírito Santo. Estaria resolvida a questão financeira do Rio de Janeiro. Porque a gente vem vindo aí, os últimos administradores que vem passando aí pelo cargo, só vem deteriorando o estado do Rio de Janeiro. E hoje o governador está com mandato sub júdice.
Ele está investigado, pedido de cassação dele, do vice, de vários deputados, dentre eles o Rodrigo Bacelar, e que hoje é presidente da Alerj e segue essa insegurança jurídica. Porque o governador vai lá, a última viagem que ele fez agora a Nova York, se encontra numa roda de empresários. Aí o empresário quer alguns compromissos. Aí tudo bem, Cláudio Castro firma o compromisso. Depois o empresário vai questionar a pessoa e esse governador. Olha, esse governador tá pendurado. Então, como que eu, empresário, vou acreditar na palavra de um governador que tá pendurado? Que eu não sei se ele vai continuar, que eu não sei se ele não vai continuar. E seguindo essa esteira de notícias, na semana passada eu coloquei aqui que o secretário de Gestão e Recursos Humanos, que é praticamente o que o nosso convidado aqui hoje é, nada a ver, ele é secretário de Planejamento, o Nelson Rocha. Hoje ele caiu. Já havia rumores de que ele iria cair. Alguns sites já haviam noticiando, mas hoje cravou, agora saiu no Diário Oficial, a segunda edição de hoje. Coloca aí pra nós, Josiel. O último que eu te mandei foi o número... A exoneração do Nelson Rocha, do G1. Coloca na tela pra me ler. Coloca na tela de baixo, ao vivo. Isso, agora tira essa... Isso. Olha, Cláudio Castro nomeia novo secretário de Planejamento e Gestão. O nomeado foi Adilson Faria, que é graduado em Direito, pós-graduando em Direito Ambiental e Administração Pública. Sobe. Essa notícia saiu agora, hoje, dia 16/5, às 17h05. Então é a notícia fresquinha. Tá aí o novo secretário que assume no lugar do Nelson Rocha. Sobe ali, o Adilson Faria. O governador Cláudio Castro nomeou nesta terça-feira o advogado Adilson Faria como novo secretário de Planejamento e Gestão. Pode tirar, José. Então, eu até brinquei com o prefeito que o prefeito vai ter que abrir o cofre. Por quê? Porque na cidade tem muita obra. O nosso prefeito, ele é articulado. Ele conseguiu muitas parcerias com o governo do estado. Ele conseguiu parceria no HGG, que já inaugurou o pronto-socorro. Ele conseguiu parceria no Parque Saraiva, que fez uma meia sola, mas que a obra tá lá. Ele conseguiu parceria que ele inaugurou a pedra fundamental lá na Vila dos Pescadores, mas que eu acho que lá não vai sair nada. Ele conseguiu parceria também, parece que lá no Novo Jockey. Conseguiu parceria para asfaltar, tapa buracos aí pela cidade. Aonde tapou, tapou. Aonde não tapou, não tapa mais. Tem uma obra emergencial, que é o dique que se rompeu na Beira-Rio, que também é do governo do estado. É uma obra que está orçada em 16 milhões de reais. 100 metros de dique. 16 milhões de reais. Se fosse na época que foi feito o dique, que o dique se estende até Santa Cruz. Quanto que não gastaria nesse orçamento de Cláudio Castro, 100 metros de dique, 16 milhões? Quanto não se gastaria para fazer esse dique? Seria uma obra que nunca poderia ser realizada com orçamento nos dias de hoje. Mas, e outra coisa, a obra foi dita emergencial. Então, aconteceu em dezembro, passou janeiro, fevereiro, março, abril e agora 15 de maio e a obra tá lá parada. Outra obra que não foi por intervenção de Vladimir, mas que também foi prometida, tava lá a presença do prefeito, tava a presença do ex-governador Garotinho, lá no Porto do Açu, e ele confirmou que iria terminar a ponte da integração. Uma ponte que já vem se arrastando aí por 30 anos. A nova geração não conhece o falecido Alair Ferreira, que começou a fomentar, começou a construir aquela ponte, até que os pilares que o Alair Ferreira começou já foram abandonados, agora é outros pilares. E ele prometeu a inauguração para dia 31 de maio.
Não vai haver ponte da integração. Pelo menos não nesse governo Cláudio Castro. Infelizmente, mais uma vez a ponte da integração será contingenciada, será paralisada. Também o aumento que ele concedeu um aumento, se não me engano, foi de 5% aos servidores. Está contingenciado, não está sendo pago, segundo o deputado Luiz Paulo falou na última live que nós colocamos ele falando. Então, é isso que eu tinha para falar, para a gente começar a falar com o nosso convidado. Abre aqui, Josiel. O professor Wagner já está aqui. Boa noite, professor Wagner. É um prazer recebê-lo aqui. Fico muito grato em poder a gente colocar os pingos nos is, porque às vezes a gente fala e às vezes a gente fala até besteira. Boa noite, professor. Boa noite. Puxa o microfone para ele aqui. Boa noite, Edmar, Anderson, prazer conhecê-lo, né? Thales, uma satisfação imensa estar aqui nesse programa tão bem assistido, né? Por toda a cidade de Campos, e realmente falar um pouco da política enquanto gestão, né? Que é o papel nosso como secretário de Vladimir, secretário do município, e eu estou aqui hoje à disposição de vocês, né, para bater esse papo, né, que eu tenho certeza será muito enriquecedor. De fato, vamos procurar levar esclarecimento para os servidores e para os munícipes. Boa noite, Thales. Boa noite, Edmar Pitac, Anderson Quintanilha, nosso amigo Wagner Teixeira e o José que está ali com a gente ali. E, claro, né, nossos telespectadores que já estão nos acompanhando aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, Edmar. Boa noite, Thales. Boa noite, o nosso professor Wagner aí, atual secretário, né? Sua presença aqui é muito aguardada. Muita gente estava esperando. É verdade. Me falaram o seguinte: Edmar, você está anunciando a presença do professor Wagner, mas eu acho que ele não vai. Falei, olha, foi confirmado. Na verdade, assim, eu demorei 6 meses como secretário para dar a primeira entrevista minha. Porque eu acho que a Secretaria de Administração, quando ela fala, ela tem que gerar segurança para as pessoas, não é? E o que gera segurança é a informação. Se você tem a informação, se você tem a análise de dados, você começa a ter condição de dar às pessoas a segurança que elas merecem ter. Né? E vejo, Edmar, que o papel nosso como Secretaria de Administração é ser um porto seguro, né? Que aquilo que é falado possa verdadeiramente ser cumprido, né? Então, para ter uma gestão responsável, né? Mas assim, eu estava muito, eu gosto eu sou do métier, né, da comunicação. Estar com vocês para mim me renova sempre. Vocês, acho que essa coisa de ter que ter o time, porque a informação não pode passar da hora, né? Ela tem que ter o time certo, e eu acho que vocês são precisos nisso. A gente aprende muito com vocês. Então, como o senhor bem pontuou, cria expectativas, como uma autoridade fala. E às vezes, se for uma informação que não tiver fundamentação, vai criar uma falsa expectativa. Então é melhor, como o senhor bem falou, falar no momento oportuno e falar com fundamentos para que não ocorra uma falsa expectativa. Perfeito. Thales, vamos começar a ler ali os comentários. Você vai no Instagram, eu vou no Face. Perfeito. Tá ali o Luciano Freitas, boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Wesley Rodrigues da Conceição, boa noite, Edmar. Carla da Silva Borges, boa noite. Simone Pereira, boa noite. Daniele Guimarães, boa noite. Maicon Rosa Braga, boa noite. Subiu demais aí, parou no Maicon Rosa, já subiu. José Mota, boa noite. Thiago Figueiredo, boa noite. Eliane Sá, boa noite. Sol Almeida, boa noite, querida. Tô te esperando aqui, Sol. Você não aparece mais? Luiz Fernando Nogueira Saraiva, boa noite. Edson Mota, boa noite. Marcos Paulo Oliveira, 30, mais de 40 anos, mais ou menos por aí, Marcos Paulo. Ele tá falando ali da ponte da integração. Silvalni Laurindo, boa noite. Francisco de Assis Rangel, boa noite, Edmar e Thales. Sou Francisco de Assis, é o pai do Thales Rangel. Tá lá, ele tá no Farol ainda, Tá no Farol. Isso aí.
Deve estar frio aí, né, seu Francisco? Tânia Silva, boa noite. A Fatinha do Lembré, boa noite, Fatinha. Tô te esperando me convidar para ir comer um pedaço de bolo. Leandro Souza, que trabalha conosco lá, boa noite. Luciana Web, boa noite. Ricardinho Amaral, que é lá de Guarulhos, meu vizinho, bom programa, obrigado. Alessandra Gomes Manhães, boa noite. Dalto Ribeiro, boa noite. Heloísa Silva Azevedo, boa noite. Marcos Vinícius Coutinho, boa noite. Edmar, boa noite, professor. Boa noite. Fatinha do Lembrei. Edmar, estou esperando você para tomar aí. Foi só eu falar, um café, um grande abraço. Vou sim. Vou levar meus acompanhantes aqui. Boa noite ao meu professor de atendimento ao cliente pelo WTC no antigo RON 7, Vainer Teixeira. Conhece o Luciano Freitas? Sim, trabalhamos juntos, né? Isso, o Luciano Freitas, ele tá numa batalha aí para conseguir um recurso para fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro. Ele tem um problema na visão e ele tá fazendo aí, parece que ele tem que executar essa operação até o final do mês. Então ele tá fazendo aí uma campanha. Inclusive, Luciano, se você quiser colocar aí, pode colocar que a gente divulga. Eu não sei como é que tá, quanto você já conseguiu. E ajudar através das nossas redes também. Exatamente, pra gente divulgar. Grande companheiro. Lucas Reis Peixoto, boa noite a todos. Zilza Silva, boa noite, meu amigo Edmar. Bira Santiago, posso fazer 2 perguntas? Vamos, grava ali, fixa a pergunta do Bira aí, para daqui a pouquinho nós fazer, a gente vai entrar nas perguntas. Francisco Vieira, muito cuidado com a... professor, já começou as provocações. Vamos lá. Muito cuidado. Sandro, boa noite, Edmar e professor Vaine. Sandro, já falei que você não é meu interespectador, mas a Thaís e você assiste porque a Thaís coloca você para assistir. Tânia Silva, boa noite. Luiz Rangel, boa noite. Robson Menezes, boa noite. Márcio Severino, boa noite. O Sandro Araújo de novo dando boa noite. Ana Lúcia Merlim, boa noite. Nelly Alves, boa noite. Olha lá, Francisco de Assis, muito frio e sem cobertor de orelha. Eita. Aí, Thales. O Thales também tá sem nada, meu Francisco. Carlos Alan, boa noite, meu professor Vaine. Leonardo do Turf, boa noite para todos. Marcos Cocar, boa noite. Essa entrevista é aguardada por muitos com o professor Vaine. Sim, muita expectativa nesse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo. A Dagmar Machado, a Ivania Neves, no Instagram tem um comentário? Leia rapidamente pra gente começar a conversar com o professor. A gente tem o Felipe Knusch dando boa noite. Ele parabeniza pelo programa. Felipe Knusch é um grande amigo. Ele tava lá na secretaria de como é que é o nome da secretaria que tá o Felipe ali perto da beneficência. Desenvolvimento econômico. Isso aí. Agora ele saiu, né? Ele é o subsecretário de Desenvolvimento Econômico. Isso aí. Manda um abraço pro colega, né? Vainer Teixeira. A gente tem Obrigado, Felipe. A Silvane também dando boa noite. A Silvia Cordeiro, meu amigo professor Vainer, boa noite. Rony Maciel, boa noite, Edmar. Lá, entrou o Caê que vai disputar esse final de semana em Florianópolis. Ele é lutador de jiu-jitsu e vai participar de um campeonato em Florianópolis. Ele é também motorista e segurança do nosso vice-prefeito, é o Caê. Abraço pra ele. Isso, tá dando um abraço no professor Vaine. Legal. Pode continuar aí. Auxiliadora comentando que boa noite, Edmar Pitac, secretário Vainer. Itami Arruda, boa noite. Varisca Nascimento. Pulou lá, o Ebson Almeida. Fala, amigo, um abraço do Liquinho que é lá de São Francisco do Itabapuana. Graças a você estarei lá e trago medalha. Não, Caí, graças a seu talento. Isso aí, graças a seu talento. Isso aí. Vamos lá, vamos tirar ali. Nós estamos com 31 pessoas no Instagram. Coloca aqui agora pra mim e estamos com 86 pessoas no Facebook. E depois tem pessoas que não assistem ao vivo,
por tempo estar fazendo alguma coisa, está em trânsito, mas fica lá na página e podem assistir novamente. Assistam na íntegra. Vamos começar, tem um questionamento ali de um servidor, inclusive ele tem, o prefeito fez uma, pode colocar lá, abrir lá do Bira, que você fixou. O prefeito fez uma transmissão na live, fez um breve pronunciamento. Eu cobrei aqui, professor Vai, que esse auxílio adoção, que é uma lei que foi criada lá no governo Rosinha, que eu questionei aqui do ex-governador Garotinho, e ele falou que foi instituído no governo do estado. Depois, com o governo Cabral, eles extinguiram esse auxílio adoção, esse incentivo. E eu não vejo promover essa lei. É uma lei que parece que é uma lei escondida. E é uma coisa que eu já conversei com o ex-presidente da Fundação da Infância e Juventude, o Tiago Ferrugem, e o Tiago Ferrugem me falou: Edmar, uma criança no abrigo, ela custa muito mais do que o auxílio adoção. E é verdade. E dá dignidade, porque uma casa, um lar, lógico que... mas corre o risco da pessoa querer fazer daquilo um negócio. Mas não é bem assim. Tem assistente social, tem conselheiro tutelar, tem os vizinhos para denunciar. E todos nós temos dever de fiscalizar. Não é um negócio. A criança não é um negócio. Então a criança, o auxílio à adoção, o nome está dizendo, é um auxílio para quem quer adotar. E o prefeito, quando ele fez a live, ele colocou que o servidor que quisesse adotar uma criança, ele até deu o exemplo da família dele, os pais dele não tiveram auxílio à adoção e adotaram 5 crianças. Eles têm 9, que são 4 de sangue. Ele tem mais 3 irmãos de sangue e tem mais 5 irmãos que foram adotados. E por esse motivo, a ex-governadora Rosinha, ela criou essa lei e dando esse incentivo. O que é esse incentivo? Vamos colocar ali, explicando como que é, adicionando uma informação, a informação que o prefeito deu. O número aqui, Josiel, que tá auxílio adoção, número 6. Coloca aqui na tela e coloca lá em cima para me ler como que é pago o auxílio adoção. Os requisitos são que a criança ela tem que estar num abrigo, um abrigo da Fundação da Infância e da Juventude. Ali tem a palavra salário mínimo, mas já saiu, a lei já foi atualizada. Inclusive, o professor Wagner falou que a atualização deve ter saído no Diário Oficial de hoje, mas já está valendo desde o início do mês. O auxílio à adoção será concedido nos seguintes valores. Então vamos ali. Aonde está escrito o número 1? 2 salários mínimos para adoção de criança com idade de 5 a 8 anos incompletos. Não é 2 salários mínimos, é 2 vezes R$ 1.300. Então, quem adotar, o servidor que quiser ir em um abrigo e olhar uma criança, se sensibilizar, o governo municipal ele vai apoiar com R$ 2.600. Outros, número 2, 3 vezes R$ 1.300, R$ 3.900 para criança com idade de 8 a 12 anos. Então quer dizer que a criança de 8 a 12 anos, se você escolher uma criança com uma idade maior, você vai ter 3 vezes R$ 1.300, R$ 3.900. E 4 salários mínimos, isso é por criança. Você não está limitado a uma criança. O servidor que achar que tem condições de adotar mais de uma criança, e é o caso de alguns servidores, parece que são 18 servidores que têm crianças adotadas. Acho que 16 e são 20 e poucas crianças. 16 e 20 e pouco. Então dá mais de um por servidor. O número 4. Número 3. 4 salário mínimo por adoção de criança ou adolescente com a idade de 12 até 18 anos incompleto.
Então, quem adotar uma criança de 12 a 18 anos vai receber R$ 5.200 de auxílio à adoção da Prefeitura Municipal. O inciso 4 terá direito a 5 vezes R$ 1.300 quem adotar uma criança ou adolescente que esteja num abrigo, que tenha deficiência, qualquer tipo de deficiência física, ou que seja portadora do HIV ou de outras doenças de natureza grave que requeiram cuidados pessoais e médicos permanentes. Para essas pessoas, o auxílio será de R$ 6.600, ou seja, 5 vezes o valor fixado de R$ 1.300. O prefeito chegou até a falar que pode tirar. Chegou até a falar, professor Vane, que seria um aumento. Mas não foi um aumento, foi um ajuste na lei, porque o Tribunal de Contas veda que seja feita qualquer vínculo, qualquer coisa que seja vinculada ao salário mínimo. E estava vinculado até o prazo, né? Exatamente. O professor pode nos explicar melhor antes de eu ler a pergunta do Bira. Como o próprio texto diz ali, né, por extenso, estava associado ao salário mínimo e não um valor nominativo. Então, que é um conjunto de leis, o auxílio adoção é uma delas, mas você veja, por exemplo, os pisos salariais de agentes de endemia também não podem, né? Podem para efeito de referência, mas no texto da lei não pode estar indexado ao salário mínimo. E o TCE vem sendo muito atuante, rígido mesmo, né? E determinou a alteração. Não há que se falar realmente nem de aumento e também não há que se falar de perda, porque na verdade o que precisa ser feito é a adequação. Como a Folha, e eu vi que é nosso amigo Bira, eu gosto muito de Bira me manda mensagem todos os dias. Bira é muito atuante. E a gente sempre está juntos, né? Sempre conversamos. Eu respeito demais a política de benefícios da Prefeitura de Campos. Eu sou um profissional de recursos humanos que venho da iniciativa privada e confesso a você, né, vocês, que assim é uma das melhores que eu conheço. É lógico, quanto totalmente ativa, né? Porque se está inativo muita coisa, acaba gerando muita chateação, muita revolta, e esse é o desafio nosso, ativar todos os direitos que são benefícios. Esse é um que, graças a Deus, sempre existiu e sempre foi mantido firme, porque precisa, né? O governo anterior, que cortou muitas coisas, manteve esse benefício. Então, assim, e corretíssimo, como nós também temos a obrigação de mantê-lo. Foi uma decisão acertada da prefeita Rosinha, num estímulo claro e inequívoco de que essas crianças em situação de vulnerabilidade precisam de uma família, e nada melhor do que um servidor público, né, que tem não a estabilidade do emprego, mas a estabilidade que uma criança dessa requer. Né? E tem pessoas que são vocacionadas para ter, porque para adotar uma criança não basta vontade, e não pense no valor financeiro, porque senão você vai se estrepar. Porque para adotar uma criança, você tem que ter vocação para ou aumentar a sua família ou para introduzir uma criança. Adotar uma criança não é igual você ser tutor de um pet. É completamente diferente. Requer atenção 24 horas por dia. Então isso é uma vocação em ser pai, uma vocação em ser mãe. Aí as pessoas falam, será que as pessoas não adotam pensando no valor financeiro? Eu digo que não, porque as regras são muito rígidas. E outra coisa, se fosse por valor econômico, a pessoa entregaria a criança no outro mês, receberia em um mês, faria as contas, falava não, esse negócio está fechando no vermelho, eu vou entregar a criança. Então a pessoa que adota, esse incentivo é mais do que bem-vindo para poder manter aquela criança, manter os estudos, manter toda a história da criança, dar dignidade. Professor Vane, o nome que se dá às crianças que estão lá
Abrigo. Olha o nome, abrigo. O que é abrigo? Abrigo soa uma coisa ruim. Abrigo lembra abrigo de animal. Abrigo. Então, lugar de criança é nenhum lar. Lugar de criança é fazer tudo para que essa lei seja, que a Secretaria de Comunicação, que meu amigo Sérgio Cunha, possa fazer uma campanha e que os servidores possam tomar ciência. Porque eu sei que tem muitos servidores, embora essa lei não seja nova, ela seja lá de, acho que de 96, o governo Rosinha terminou quando, professor? Você sabe quando foi instituída essa lei? Não saberia de cabeça não, mas na verdade Rosinha 2009 iniciou o primeiro mandato. Primeiro mandato até 2016. Então ela deve ter criado mais ou menos 2014. Depois o Bira vai falar. Lê pra mim lá a primeira pergunta do... o Bira fazendo duas perguntas. O Bira, ele tá fazendo perguntas relacionadas a esse benefício. O Bira, se não me engano, depois você confirma, Bira, o Bira tem 3 crianças adotadas nesse regime aí, que é de adoção de pessoas de abrigo. Lê lá, Thales. Tá dando pra você ler? Tá sim. Pode ler. O artigo 14 informa que só poderemos receber os valores correspondentes ao auxílio adoção a contar e não a partir da publicação dos deferimentos dos processos administrativos, que leva cerca de 6 meses dentro dos órgãos da prefeitura. Então, por que você não paga desde a guarda provisória? O senhor entendeu a pergunta, Entendi. professor? Então vamos, 2 questões importantes. A primeira delas, e eu concordo absolutamente, acho que 6 meses para um processo correr muito tempo, e por isso nós estamos resolvendo a questão na raiz. Nós iniciamos agora no dia 2 de maio com um processo eletrônico no município. Até porque a gente sabe que muitas vezes é demorado mesmo e muitas vezes fica o volume de trabalho muito grande e às vezes você não tem a série histórica para acompanhar a produtividade, e a solução correta é o processo eletrônico, como existe no Estado, na Receita Federal, de maneira que todo cidadão, todo servidor vai poder acompanhar o seu processo eletrônico através, né, do próprio sistema. Então a solução correta é esta, porque aí a gente vai ter exatamente o time correto que cada processo demanda em cada órgão do município. Nós estamos chegando aos 500 primeiros processos, já é uma realidade. Ele começou pela minha secretaria, que é a secretaria que tem mais processos no município, e é eletrônico. Então será gradativo, com treinamento, porque nós também na secretaria temos servidores que também precisam de ferramentas, né? Então nós somos colegas de todos os colegas, né? Que trabalhamos também bastante, e acho que Bira está coberto de razão quando ele fala dessa demora de 6 meses, principalmente questões em área de saúde, questões mesmo de direito que está associada à questão remuneratória. Não dá para esperar 6 meses, não é um tempo assim. Por isso o prefeito nos orientou, nós assumimos essa missão de assumir o SIDAC, e esse é o projeto número 1 do SIDAC, num convênio com o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte e daqui de Campos, né? Então acho que vai ser a solução para os processos correrem mais rápido, né? E no segundo momento, quando ele fala, eu sempre digo a Bira que a administração, ela não interpreta a lei. A administração, o que faz? Ela executa o texto da lei. Não há espaço para subjetividade. E nós fizemos um trabalho neste último ano de parceria com a Câmara de Vereadores e com a Procuradoria do município, que todas aquelas leis que envolvem a folha de pagamento também sejam discutidas conosco, para que cuidamos da operacionalização, porque muitas vezes você acaba tendo um retrabalho. Aonde há dúvidas, se consulte o jurídico, que é a Procuradoria, e o jurídico dá um parecer. Exatamente. E muitas vezes até para operacionalizar, porque é preciso entender aqui que a Prefeitura tem 14.200 servidores ativos, 5.800 servidores inativos e mais 8.000 prestadores de serviços.
Então, é uma demanda de trabalho e essas informações vindo de 30 órgãos diferentes para ser processado dentro da administração. O nosso desejo sempre, Bira, é atender o mais rápido possível. Né? É realmente porque a gente sabe, numa situação de tanta dificuldade como são os imperativos da dificuldade financeira hoje, que todos nós lidamos com isso, é uma responsabilidade muito grande cuidar para que tudo funcione. Esse mês, por exemplo, nós estamos tendo 2 folhas, porque nós pagamos no 5º dia útil e vamos pagar no dia 31, e a gente tem que dar conta. E muitas vezes, né, é preciso entender que esse time também tem um processamento da folha. Então tem um momento que fecha a folha. Né? Então, intercalar a decisão de mudar uma lei, de todo assessoramento jurídico, depois para ela ir para a Câmara, voltar para ser sancionada e publicada em DO. Nós só cumprimos depois da publicação do DO, porque nós também somos fiscalizados. Né? Então, assim, a gente está melhorando bastante essa comunicação, porque a gente entende que realmente o servidor não pode ser prejudicado. E reconhecemos que ainda precisamos melhorar muito. Né? A gente faz esse esforço todos os dias para evitar o retrabalho, e pior do que o retrabalho, porque nós estamos lá para trabalhar. É você causar um dano a uma pessoa que depende do cronograma certinho feito por nós. Então, professor, o Bira colocou ali por que o senhor não paga. O senhor disse que não cabe à Secretaria lá de Gestão, Recursos Humanos, interpretar a lei que tem que cumprir. A própria lei, ela se contradiz. No artigo 8º, ela diz que o auxílio adoção será concedido quando o beneficiário obtiver a guarda provisória da criança ou do adolescente, através de liminar ou incidentalmente por ato de autoridade judiciária. Então, a partir do momento que a criança for para casa do servidor, que adotar, que já estiver no lar, que passar pelos processos de experiência, essa criança ela já será concedida a adoção. Então o auxílio adoção entra aí. Mas aí vem o artigo 14, que é o que segura, que fala dos efeitos financeiros. Os efeitos financeiros desta lei serão aplicados a partir do mês de referência, a partir de janeiro de 2021, a contar da publicação dos deferimentos do processo administrativo. Então, esse deferimento, às vezes, como o Bira falou ali, demora de 3 a 6 meses, que é um impedimento. Como que um servidor vai manter uma criança no lar, que ele sabe que o servidor está há 7 anos sem reajuste e passa por dificuldades, então esse seria um ato de amor, adotar uma criança, e ele vai ficar 6 meses com uma criança sem receber o auxílio. Então, Bira, essa questão é questão legal. Então, para haver essa mudança, essa lei tem que ser partir ou do Poder Executivo, um projeto de lei do prefeito para adequar essa redação, ou partir da Câmara de Vereadores, uma indicação legislativa para o prefeito, porque como está aqui, Bira, fica confuso, fica difícil para executar, porque como que o professor vai cumprir, vai pagar um valor que depois ele pode ser cobrado lá na frente. E essa é uma questão séria que se impõe ao ordenador de despesa. Né? Então, na verdade, nós respondemos, e por isso fizemos esse grupo de trabalho, Edmar, aqui a gente se reúne. Então, todas as leis agora que estão seguindo, a gente se reúne para debatê-las, com um grupo, inclusive, de vereadores, sejam 2 vereadores da base, 2 vereadores independentes ou de oposição, juntamos os secretários
secretário de administração, junto com o procurador, numa parceria para tentar minimizar a possibilidade dessa dicotomia dentro do próprio texto, porque realmente assim, a gente acaba sendo, na parte operacional, um pouco conservador. Peca por excesso de zelo, mas é um zelo que é para proteger o coletivo, não é? Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu não tenho dúvida, Bira, que o legislador, ele teve a intenção, na formulação da lei, de amparar, né, a família, assegurando as condições materiais, né, com o benefício para poder ajudar, não foi para atrapalhar, né? Então, assim, eu tenho a impressão que realmente é uma simples adequação de texto, de maneira que um parágrafo não contradiga o outro. Exatamente. Não é? Mas assim, quero que você saiba que o nosso desejo é o melhor possível, não é? E a gente vai estar discutindo isso com a nossa equipe, né, para ver se a gente consegue sanar tira essa insegurança jurídica para a parte da gestão e tira essa parte da pessoa que quer adotar. Aí, por exemplo, se eu fosse um servidor, se eu quisesse adotar, eu iria conversar com quem já adota. Agora, de toda forma, eu acho que você começa falando de uma coisa que é muito importante, e eu, numa parceria com o colega Sérgio Cunha, Serginho, né? A gente está muito empenhado de fazer um trabalho maior com esses benefícios que o município oferece aos seus servidores. Porque nós estamos falando do auxílio adoção, né? Mas a gente, por exemplo, tem o auxílio funerário, a gente tem, por exemplo, que é um outro momento difícil, né, que as pessoas... Nós temos, por exemplo, a chegada, né, de mais um ente na família, que é o auxílio natalidade, e que muitas vezes realmente nós da administração pecamos em não... então a gente, assim, está preparando todo um material de bate-papo, de orientação didática, quase que como uma cartilha para orientar o servidor, porque é um direito que ele tem, né? E não é só um direito. No caso do auxílio adoção, é um grande benefício à comunidade. E como o senhor mesmo ratificou, esse auxílio o município vai economizar, sim. Ao se retirar uma criança do abrigo, todo mundo vai lucrar. Principalmente, primeiro, a criança. Segundo, o servidor. Que ao trazer uma criança para casa, ele vai dar um up na casa dele. Criança é vida. E os cofres do município. Por quê? Porque o auxílio adoção é bem menos do que paga para se manter toda aquela estrutura de um abrigo. E os conflitos e outras coisas. Lê lá o Quintanilha, o segundo questionamento do Bira. Vamos lá. A nova alteração da lei foi feita na terça-feira e confirmada pelo prefeito em live. Você poderia confirmar se os valores descontados indevidamente serão ressarcidos no pagamento de maio? Ali, professor, ele está querendo dizer que mês passado não foi pago os 1.300. Sim. Eu não sei se março foi quanto foi pago, mas mês passado, se não me engano, foi pago 1.100. Né? Provavelmente, você veja, hoje nós estamos em que dia? Dia 16. Bira sabe disso, ele sabe o que é o processamento da folha, né? Então, na verdade, quando você está na competência, então, por exemplo, eu estou aguardando a folha, está aguardando a publicação para fazer a alteração. Quando você faz a alteração, nunca nós, por um procedimento de segurança, pagamos qualquer tipo de retroatividade dentro da competência que nós estamos operando. Tá? Nós pagamos sempre na competência seguinte, né? Então, com isso eu estou respondendo, ou seja, se Deus quiser, estaremos alterando esta diferença, né, para os 1.300 nesse mês, fazendo a alteração do benefício, na rubrica do benefício, mas ainda não pagando retroatividade. Mas vai ser paga. Sim, eu só preciso de ver o texto da lei, o que ela está dizendo. Como que vai sair? Então, Bia, está respondido aí. Se o texto da lei está dizendo que lá atrás será pago, porque o que precisa ser entendido é que não houve desconto. O que houve... Mas houve uma redução. É porque quando o TCE vai lá e fixa
A referência dele é o salário mínimo lá da época de 2019 que ele usa, que me parece que foi 1.045. Mas tudo isso a gente vai tá vendo, a gente é sensível a essa. O que o Bira está dizendo é que vinha pagando um valor. 1.302. Não, acho que era 1.302 porque era o salário mínimo. Isso. Aí, de repente, foi a partir de quando que houve esse rompimento? Eu tenho impressão. Foi abril ou março? Foi março, eu acho. Março, né? Já pagou 1.100. E aí, como você tem. Agora houve o acordo. Como você tem o processamento da folha fechando no dia 10, o efeito acabou sendo no mês subsequente, que foi percebido, porque dia 10 a folha já estava fechada. Né? Nós executamos para não caracterizar uma inércia, um dolo do ordenador de despesa no descumprimento da decisão do TCE. Então a preocupação era essa. Deixar claro, então, professor, primeiro vai vir a adequação. O texto da lei. Primeiro vai ver o texto da lei para saber o que diz o texto sobre essa retroatividade. E esse mês. Deixa eu te dizer, eu não acompanhei essa sessão. Eu acompanhei, né, quando se detectou o problema e a solicitação à Procuradoria para que fizesse alteração em forma de minuta de lei remetida à Câmara. Mas se houve emenda, não houve emenda, isso sempre acontece. Então, por isso, fica a gente com certo... O que foi colocado? O que foi aprovado na Câmara é o que é publicado. E o que é publicado é o que a administração executa. Então, né? Bira, então mês... hoje, se Deus quiser, eu tenho a impressão, se não foi hoje, está sendo amanhã, né? Mas assim, nós estamos nos preparando para fazer essa correção no mês de maio, que vai ser pago no dia. Exatamente. Aí, se houver retroatividade, vai ser pago em junho. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Isso aí que ficou esclarecido. Professor, outra coisa, muitos RPAs, eu só não tenho noção de quantos, que mandam para mim, porque a gente sabe que RPA não é contratado por capacidade, ele é contratado por indicação e na maioria política. E o RPA, ele não pode reclamar. E os RPAs vêm recebendo desde janeiro, fevereiro, março, abril, o salário de dezembro, um salário de R$1.212, quando o salário mínimo vigente em todo o país, não é só em Campos, é no Brasil inteiro, o município pode ter um salário mínimo campista, mas nunca inferior ao salário mínimo nacional. Quem trabalha mensalmente tem que receber um mínimo de 1.000, agora a partir de maio, 1.320. Então, os RPA falam para mim que eles estão nessa expectativa. Eu cheguei até a questionar também o Thiago Ferrugem, e o Thiago Ferrugem falou comigo isso lá em fevereiro, quando saiu o primeiro pagamento de janeiro. Eu falei, Thiago, o pessoal tá me perguntando que eles receberam 1.212. Aí ele falou, não, Edmar, é porque tem que mandar para a Câmara e a Câmara tem que aprovar, porque a gente não pode vincular ao salário mínimo. Mas eu falei, Thiago, presta atenção, a lei era para ser colocada de uma maneira que não precisava enviar todo ano, deixasse bem claro que o piso municipal nunca será inferior ao piso nacional. Então, todo ano, se o município quiser pagar mais, ótimo, mas nunca pagar menos. Então, como que está essa questão para adequar até servidores? Eu procurei ler, e realmente a lei é bem clara. Ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Mas aí tem uma jurisprudência que diz que quando há adicionais, também conta para efeito de mínimo. Então, o salário base pode ser menor do que o salário mínimo. Se tiver algum penduricalho e somar 1.320, o base pode ser menor do que o mínimo. Então, como que fica essa questão dessas pessoas, até servidores que recebem menos do que 1.312 e agora em maio menos que 1.320? Então vou te dar uma notícia de primeira mão. Ótimo. Então, o mês de maio,
na política salarial esse ano houve não uma insegurança, mas à medida que se definiu o salário mínimo e em seguida abriu perspectiva de um novo salário mínimo em maio, foi o primeiro ponto que gerou para nós, e qualquer ruído para nós é problema. Já te disse que nós trabalhamos de forma conservadora. É louvável, né, dizer sim quando se disse não. É deplorável dizer não depois que disse sim. Então você, para consertar algo que de forma equivocada, né, é problemático, né, pelo volume de pessoas que envolve. Então o que foi feito? Nós esperamos definir o valor, e se não pode para um, porque está esperando, também não pode para outro, né? Porque um é estatutário e o outro é prestador de serviço. Então, o mais importante é que o prefeito determinou que fosse pago o salário de 1.320, porque não é mais 1.302. De maio é 1.320. Né? Então, na verdade, volto a dizer, no momento da decisão definido, a gente pagará não no mês de maio, mas já está definido, né? Porque essa folha de maio, e aí eu me dirijo especial a todos os colegas servidores, é uma folha muito diferente das demais. Nós ganhamos tempo, todos no processamento, né? E com um problemão que foi as letrinhas do magistério, que nós detectamos o problema, que não conseguimos resolver com as letrinhas de toda a prefeitura no mês de abril, garantimos a retroatividade a abril, mas não conseguimos processar a folha. E nós estamos resolvendo dentro de um mês, que perdemos uma semana para poder trazer para dentro da competência. Então, todas as operações, que não são poucas, né, dentro de folha, porque nós ainda não temos uma folha. Você pega, por exemplo, Edmar, o ponto hoje ele é inscrito com 14.200 pessoas. Não é um ponto em tempo real, o que economizaria tempo para nós. Não é? Então a gente precisa de ver, assim, eu vejo muito o lado da equipe, porque, como eu digo, eles são servidores como todos os demais servidores. Então a responsabilidade é muito grande. O que importa, o prefeito determinou que a gente faça a correção, nós faremos a correção no SB dos estatutários, que recebem menos, e eu já sei quantos são em torno de 900, 200 estatutários ativos e 700 inativos, que foi feito por decreto no ano passado. No ano passado foi feito um decreto corrigindo. Exatamente, corrigindo isso. Só que com retroatividade. Que na verdade, ao fazer agora, acontece o mesmo problema de indexação efetivamente ao salário mínimo, que gerou a questão e o problema que nós estamos enfrentando. Eu estou fazendo todo esse levantamento, a orientação que eu recebi já foi para poder executar, então eu já determinei a folha. A folha me pediu, né, para processar no mês de junho, e nós retroagiremos a janeiro. Ainda estamos definindo. Maio com certeza. Maio retroativo, quem for receber em maio ainda vai receber 1.212. Isso, mas recebe já a diferença no mês de junho. Então ele recebe maio. Então ele vai receber em maio, em junho ele vai receber 1.320 mais a diferença de 1.212 para 1.320. Perfeito, exatamente isso. Agora abril. As diferenças nós estamos levantando para ver como é que vamos fazer, como é que vamos processar isso. Isso, que fique bem claro então. Maio, então vocês não criem expectativa que maio ainda vai vir, para quem ganha menos, ainda vai vir 1.212. Junho, quando vocês vão receber no final de junho, que agora o pagamento é no último dia útil, né, professor? Sim. Sempre o dia último dia. E se Deus quiser, na quinta-feira eu publico uma portaria em diário oficial definindo as datas de todos os pagamentos até dezembro. Isso é muito importante, essa regularidade no pagamento. Então, em junho vocês já vão receber 1.320 mais a diferença que vai dar R$102. 1.212 para 1.320. Perfeito.
Então, vocês vão receber, já está garantido maio. Agora, abril, março, fevereiro e janeiro, eu acredito que o bom senso vai prevalecer, que também vocês irão receber, talvez em julho. Então, eu acho que mais do que justo, o prefeito é sensível, eu acredito que vai ter isso. Vamos lá, ler uma vez se tem mais alguma pergunta, sobe ali, vê se você pode desfixar a pergunta do Bira. Eu tenho uma pergunta pro pode fazer. A gente sabe que no município de Campos, né, muita gente trabalha prestando serviço de forma autônoma, ou até mesmo terceirizado à prefeitura, né? A gente sabe que é um volume muito grande de emprego nesse sentido. E existe uma expectativa dos funcionários autônomos, no caso o RPA, de que se possa ter uma empresa terceirizando os serviços deles, né? Realmente é possível que se possa ter uma empresa pelo grande volume de RPA que a gente se encontra no nosso país, já que o município é um dos maiores empregadores, no caso a prefeitura de Campos é um dos maiores empregadores do município, né? E também o prefeito, quando era deputado federal, ele foi contra a reforma de lei trabalhista, né? Ele dizia que não acha justo tirar direito de trabalhador, né? E a gente sabe que o RPA não tem direito nenhum, né? Essa sua pergunta é muito boa, ela é pertinente, então há que se ficar muito claro que nós temos um respeito imenso pelos prestadores de serviços, RPAs, é uma mão de obra fundamental ao município para assegurar plena assistência, principalmente na área de saúde. Então eu que venho da iniciativa privada, eu revi a minha posição, eu achava quando comecei que tinha muitos servidores, tem que ficar muito claro que o município de Campos é imenso, ele tem um volume de próprios públicos absurdo, escolas, postos, então o quantitativo de 14.200 servidores ativos não é o suficiente, eu digo isso como secretário de administração, pela essa experiência de 2 anos. O prefeito muito sensível, porque a questão do RPA ela é emblemática, ela é histórica, né? Toda a cidade sabe disso, mas tem que ter vontade política de resolver o problema. Então eu digo assim, nós não vamos acabar com o RPA, nós vamos regularizar os contratos de RPA. E como é que vamos regularizar? Primeiro com o TAG, que está sendo analisado no presente momento pelo TCE. TAG é termo de ajustamento de gestão. Tá? O prefeito, através das equipes de Secretaria, Procuradoria, Administração, ofereceram a minuta ao TCE. O TCE já decidiu pela admissibilidade, portanto, está numa fase conclusiva de análise do voto, o relator, e deve ser nos próximos dias apreciado, e a gente está muito confiante que nós teremos o TAG nosso da regularização do RPA aprovado. Isso significa que a gente tem um plano de ação, nós nos planejamos para isso, e além do plano de ação, nós temos um prazo que o TCE vai nos dar, que é de 2 anos. Uma das ações é a terceirização, não é a única. Até startamos uma outra, que é o concurso público, porque o concurso público é a gestão pública de Campos admitir que em determinadas áreas ela está vulnerável, principalmente de memória de Estado, e então ela abre o concurso público, como é o caso da Fazenda, né? Você pega a Secretaria de Fazenda, ela tem criada por lei 50 vagas para fiscal, e hoje tem 2 na ativa, 48 ou se aposentaram ou passaram para outro concurso ou faleceram. Não tem como. Então o prefeito foi sensível, é um concurso provavelmente vai ter muita participação, vai ter 20 vagas para técnico fazendário, que é a parte administrativa de suporte à fazenda. Então você vê que em áreas como controle, Guarda Civil também, a Guarda Municipal, né? Então é uma ação. Mas Anderson, esta da terceirização é um caminho fundamental. Porque você está falando aí, o RPA ele sofre toda consequência da insegurança trabalhista, da insegurança previdenciária e tributária. Verdade. Né? Então, assim, para nós, para mim especialmente, que sou da área de recursos humanos, Edmar, eu fico extremamente incomodado, né, de depender tanto, enquanto município, dessa mão de obra
e ela não ter, no mínimo... Precariedade. Exatamente. Então, acho que o prefeito foi muito feliz, né? Acredito que este TAG estará sendo assinado, se não no mês de maio, no mês de junho, e nós iniciamos já o próprio cumprimento com a chamada de concurso público. Né? O concurso é das ações, mas a terceirização, com certeza, talvez seja maior, porque é onde nós temos mais profissionais, que são os ASGs, que são os porteiros, que são os vigias, e que a lei federal permite. Não é? Então, eu acho que vai ganhar todo mundo, que é a segurança realmente jurídica e as outras que eu falei aqui. Essa parte previdenciária, eu acho que deveria ser um mínimo que um RPA tivesse direito, porque quando ele adoece, ele não tem auxílio-doença. Então, um RPA, ele não pode adoecer, porque se ele adoecer, vai ser colocado outro no lugar dele, e ele vai ficar em casa e não vai receber. Então, realmente tem que haver a parte vontade política, e existe essa TAG, e o Tribunal de Contas está em cima, o Ministério Público está em cima, e é uma questão que tem que ser resolvida. Eu costumo dizer que os órgãos de controle, né, nós vivemos com toda a era da globalização, o advento da tecnologia, a cultura digital. Então, aquilo que se demorava 4 anos para averiguar, está se averiguando em 30 dias. Né? Então, eu, por exemplo, eu sou obrigado, como ordenador de despesa, a remeter ao TCE toda a folha de pagamento, no máximo com 30 dias que eu pago. Então, um acúmulo público que há 10 anos atrás o TCE vinha numa inspeção ao município de 4 em 4 anos e demorava 4 em 4 anos para levantar a suspeita de que um servidor estava descumprindo a lei, no máximo com o vínculo dele, então tendo outros vínculos. Ele agora, de 3 em 3 meses, ele processa todas as informações de folha dos 92 municípios, cruza com o Estado, e de 3 em 3 meses ele me manda uma lista de servidores que eu sou obrigado a averiguar através do PAD. Não é a prefeitura quem levanta a suspeita, é o TCE. Então, os tempos são outros. Né? Então, o gestor, o ordenador, ele realmente... Isso até ajuda. Com certeza, para todo mundo. Porque às vezes você tem uma pessoa que em outros tempos tinham 3, 4 vínculos e que não tem condição nenhuma de fazer a prestação de serviço com qualidade e, além de tudo, ocupa um lugar social de uma vaga que outro cidadão está precisando tanto. Vamos aproveitar o gancho para a gente derrubar um tabu. Eu falei aqui, e eu gosto de ser justo, que o senhor cumpria na Fundação Benedito Pereira Nunes, que o senhor cumpria uma carga horária de 40 horas, acumulando com 40 horas na prefeitura, daria 80 horas, e que aí o senhor seria um superdotado e que teria que trabalhar por dia 16 horas. Mas o professor Wagner esclareceu que na Fundação Benedito Pereira Nunes ele é diretor, e como diretor, vou deixar ele explicar, ele não tem carga horária para cumprir. Explica, professor, para as pessoas ver a ignorância, a minha ignorância em falar, mas é porque falta informação. Na verdade, o diretor, né, ele dá a diretriz, ele formula as políticas e ele acompanha as políticas se elas estão sendo cumpridas ou não. Ele não responde só pelo tempo, ele responde pela responsabilidade dele de tomar a decisão. Então, assim, eu nunca... estou na fundação há 25 anos e sempre fui muito polivalente. Então, no mesmo momento que eu trabalhava lá, trabalhava na FAFIC, trabalhava no RON7, eu nunca tive, por uma série de razões, seja de conjuntura financeira, seja dessa forma elétrica que eu sou muito obstinado com o trabalho, né? E sou um fazedor de equipe. Né? Então, a Fundação Benedito Pereira Nunes, num eventual processo desse, seria a maior prejudicada.
não é? Porque a prefeitura eu entro todos os dias 8, 8h30, meu horário normal de sair é 7, 8 horas da noite. Trabalho muito, ralo muito, eu tenho uma preocupação imensa com o volume, o tamanho. Eu achava que a Benedito Pereira Nunes já era grande, com 1000 colegas, na prefeitura com tanta gente, então a gente procura fazer. Mas na Benedito Pereira Nunes, como diretor de gestão de pessoas, sou eu que aprovo os processos seletivos, né, de admissão, sou eu que autorizo uma hora extra, e nós somos 1000 colegas. Não há chance nenhuma do presidente assinar um documento que anteriormente não seja assinado por mim, né? Eu formulei as políticas, eu analiso um requerimento para saber se ele está correto ou não. Executam. Exatamente. Então essa equipe está lá e eu consegui vir para o governo e não puxar ninguém comigo. Eu fiz uma outra equipe, né? Realmente eu não conseguiria se não fossem as equipes. Eu acho que talvez a propriedade melhor minha foi ter escolhido uma boa equipe. E eu te disse, na minha equipe da prefeitura, 90% de meus DAS são servidores públicos. Por quê? Porque eu venho inexperiente. Se eu fosse trazer de pessoas de fora comigo, elas também teriam que se familiarizar, se adaptar público, porque o público é completamente diferente do privado. Muito. Eu nunca tive experiência pública, mas eu vejo que é travado. Como tem essas questões de Tribunal de Contas e tem que passar por tudo. Uma empresa privada se decide. Exatamente. Manda pagar. A empresa é sua. Manda pagar. Né? Então, o Bira colocou uma questão aqui, os 6 meses, para mim, ele é emblemático. Por quê? Ele não gosta, eu tenho horror, o prefeito detesta. É uma sensação de frustração absurda, né? Você, às vezes, num processo licitatório, precisando do produto, num processo de natureza individual, como é um direito, e demandasse de tanto tempo. Então, assim, a gente tem que buscar instrumentos que resolvam a questão. Eu estou muito otimista com relação ao processo eletrônico, até pelo caráter dele, não só de economicidade, para acabar com o papel, mas pelo caráter dele de celeridade e também algo que é muito importante, que é a transparência. Porque se alguém na cadeia produtiva desse processo está errando porque está demandando de tempo, quem tem que efetivamente responder é essa pessoa. E vai haver um acompanhamento. A partir do momento que se torna eletrônico, qualquer um vai poder acessar. Porque é um processo público. Outro dia, eu não vou contar o médico, não, mas meu médico, e no final da consulta, ele vira para mim e fala assim: Wagner, eu queria fazer um pedido. Acho até que não tenho direito, porque você está aqui com o meu paciente. Que é isso, doutor? Eu sou um amigo meu. Olha, tem um processo meu de aposentadoria que está lá na sua mesa, tem X meses. Você fica chateado com uma coisa desta, não é? Então, assim, eu não sou diferente de vocês. Eu também me indigno. Eu sou uma pessoa que tem noção do que está fazendo, não é? E me incomoda profundamente isso. Não é? Eu cheguei e falei com o prefeito: olha, nós vamos mudar algumas coisas, mas não abro mão. Quem vai comandar o processo eletrônico sou eu. Porque eu mesmo me canso disso, está lá na minha mesa. O que é estar na mesa do secretário, né? Um volume de processo, eu não caberia lá dentro. Então, assim, botar o pingo no i. Eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar por aquilo que é de sua atividade. Procurar melhorar sempre. Procurar melhorar, você está entendendo? Porque eu digo sempre, Edmar, somos nós servidores para a população, não é a população para o servidor. Não é? Então, se temos horários, é o horário do expediente que a população precisa. Não é? Então nós temos que melhorar todas. O nome já diz, né? Servidor. Serve a quem? E aí, em especial, a minha equipe na administração tem essa função dobrada, porque a nossa missão na administração é servir os servidores. É verdade. Não é? É servir os servidores. Então, assim, e eu aproveito aqui de coração aberto para dizer a todos que nos assistem, que estão prestigiando o programa, que está errado, tem que falar. Se um gestor público
não tiver preparado para ouvir crítica, ele não pode ser gestor público. Não é? Que fica na iniciativa privada. Exatamente. Então, assim, eu aceito de muito bom grado todas as sugestões, todas as críticas. Procuro efetivamente, eu sou linha dura, viu, Edmar? Com a minha equipe. Pego no pé, porque eu acho que nós temos muito pouco tempo, nós temos validade vencida. Então é muito pouco tempo para poder fazer, e acho que quando a gente está na função pública, a gente tem a possibilidade de fazer o bem no atacado. É melhor fazer o bem no atacado do que no varejo, não é? Eu acho que política pública é isso. É fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem a quem precisa. É como dizia o falecido Gil. A política é a arte de Uma fazer ferramenta. o bem. Fazer o bem ao próximo. Então, se quem entra na política para atrapalhar, para se auto-beneficiar, para se beneficiar, ele não deveria entrar na política. É verdade. Então vamos para esse gancho, vamos colocar ali um pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Acho que quando ele entrou ele estava empolgado, que estava assumindo o cargo. Ele fez uma manifestação ali sobre a liberdade de expressão. Ele defendia veementemente a liberdade de expressão. Número 1. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Agora, ele mudou. A Constituição é a mesma. Não cabe, como o senhor disse, interpretar a lei. Cabe executá-la. Mas a Constituição continua a mesma, mas ele mudou. Eu vejo assim, quando você tem posições tão divergentes, né, é natural, né, a polarização. Né? Eu digo assim, a política ela é um pouco aspiral, né, tem altos e baixos. Sim, é um gráfico. Para o Weiner, na gestão, não é como a política. A gestão pública precisa do mínimo de linearidade. Eu não acho que ela tem que ser toda ela linear, mas ela tem que ter o mínimo, porque é preciso oferecer a segurança que as pessoas precisam de ter. Saber quanto elas vão receber, quando chegar, quanto exatamente. Eu sempre falei com o prefeito, me angustiava uma questão simples como o calendário de pagamento. Por quê? Porque é muito importante as pessoas se programarem, se planejarem. Às vezes é um feriado, não é? Então eu fico muito feliz de chegar um momento agora que a Fazenda, junto com o controle e a administração, se entendem, vai ter o dinheiro e possa soltar esse bendito calendário, né, para que as pessoas possam ter o mínimo de planejamento, previsibilidade. de previsibilidade. Então é um avanço importante. Mas eu queria voltar na polarização. Eu acho que é muito importante o debate das ideias. E o debate das ideias se faz exatamente pela livre expressão, né? Pela liberdade que a gente tem de afirmar. Eu, por exemplo, eu tive uma posição na eleição e graças a Deus o prefeito soube respeitar a minha posição, né? Outros colegas tiveram. Fiquei muito feliz porque eu acho isso um ganho. Eu me aproximei da família Garotinho por conta das políticas públicas, né? Eu fui educado pelos padres no seminário e sempre achei que a política era uma forma de redimir a questão da desigualdade social, né? A possibilidade de você diminuir as distâncias, as diferenças, né? E sempre respeitei muito e aprendi muito, né, com o governador Antônio Garotinho e Rosinha pela clareza
para mim, porque isso não é conceitual, isso é existencial. O menos favorecido, o pobre, é uma realidade visível. Não é um discurso, não é uma interpretação, não é um conceito. E em função disso me aproximei e me mantive nesta posição que eu tenho, né, de entender a política como sendo uma ferramenta necessária para encurtar essas distâncias sociais, através de políticas compensatórias, tá? A gente pode não acertar em tudo, mas eu acho que existe uma linha condutora, né? E as ideias, elas vão mudando, mas esse eixo ele permanece. Com certeza. Né? Então, porque você vai se modernizando. Hoje, por exemplo, né, eu sou do tempo que a rádio era só, não é isso? Mas que coisa interativa, que coisa bonita poder assistir, poder ouvir, porque nós não somos assim, nós não temos olho, não Exato. temos. É porque dá para fazer saber as duas quem coisas. tá do outro lado. Né? Então, assim, por que dá para fazer as Às duas? vezes a gente imaginava uma pessoa que está do outro lado, a gente ficava desenhando como que era quando a gente via. Tem nada a ver. É verdade. Verdade. Mas é isso aí, é a modernidade. Professor, nós já passamos do horário. Eu vou fazer uma pergunta ali do Anderson, mas o senhor já respondeu. O processo eletrônico não resolve o cumprimento da lei. Ali o Anderson também é um que tem pessoas adotadas. A lei diz que tem que pagar no ato da guarda provisória. Na lei, o Anderson, não está bem definido. Então, mesmo o processo, ali a produção está dizendo que não é abrigo, é acolhimento. Então, as crianças que estão no acolhimento. Então, preste atenção, Anderson. A lei é dúbia. Existem 2 artigos que se conflitam. O artigo 8º, que diz que é a partir do benefício, e o artigo 14, que fala dos efeitos financeiros. Então, o prefeito, através de um decreto ou de uma nova lei, tem que haver a mudança para que o professor Wagner possa executar o que está na lei. Agora, para a gente encerrar, eu vou perguntar ao senhor. Ontem eu acompanhei, não presencialmente, mas por essa modernidade. Depois que havia terminado, eu, antes de dormir, fui ver a reunião lá do Ciprozep, conduzida por uma pessoa que eu admiro muito, que é a Elaine Leão, que é a presidente do Ciprozep. E ela falou que esteve reunida com o prefeito, que criou-se a expectativa durante a semana de que o prefeito iria fazer uma proposta de reajuste. E ela chegou à reunião e o prefeito falou que, a princípio, a proposta seria 0, mas que ele não iria terminar o mandato sem dar um reajuste. Elaine falou, sensibilizou, mostrou dados, e o prefeito reviu aquela decisão dele de que não iria dar um aumento naquele momento, não ia fazer nenhuma proposta, e prometeu para sexta-feira se reunir novamente com a Elaine. Já tem uma assembleia marcada para a próxima segunda, para decidir aceitar pelo que eu ouvi lá, eles estão dispostos a aceitar qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que nada. E ela está muito confiante que o prefeito na sexta-feira vai mudar essa posição de 0. O senhor também, que não passa, essa decisão não passa pela mão do senhor. O senhor também tem essa mesma confiança da Elaine de que o prefeito vá fazer uma proposta acima de 0? Veja bem, toda a política remuneratória que nós vivemos hoje no município é reflexo de 3 frentes distintas, que muitas vezes para o indivíduo não acontece as 3 juntas, mas para o município sim, né? Que é quem vai bancar as despesas dos 14.200 ativos e dos 5.800 inativos, fora os prestadores. Uma dessas eixos é corrigido pelo dissídio coletivo, que é uma política compensatória de perdas anual.
Um outro chama-se Plano de Cargos e Carreiras. E de uns 2 anos para cá, para poder efetivamente dar um trabalho melhor, porque desarticula à medida que não é universal, os pisos salariais de categoria. Né? Piso de endemia, de guardas endêmicos, piso de professor, piso agora de professor. Então, a administração, ela é impactada por essas 3 demandas. E quando você está falando de servidor, não é o servidor, é a carreira do servidor que tem previsão de aumentos. Né? Então, por exemplo, de fato, ninguém teve aumento de dissídio coletivo. Nos últimos 7 anos. Verdade. De fato, existe uma perda acima, né, de 40 que precisa ser corrigida, né? E que terá um tempo que terá que ser revista. Mas existe uma outra chamada plano de cargo que estava toda parada e que foi voltando. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo: o quinquênio, ele foi interrompido. Nós voltamos com ele. Nós voltamos com as letrinhas agora. Parece que não é muito, mas é 5%. Nós voltamos com os 3% da educação da capacitação de 120 horas, que a cada, não sei se é 3 anos, você tendo feito 120 horas, você recebe 3%. Só que isso no universo, então vou dar um exemplo. No ano passado, efetivamente, só de quinquênio, na Fundação Municipal de Saúde, no mesmo mês nós pagamos 5% a 2.900 servidores. O que aconteceu é que tomou-se a decisão de ativar o plano em 2 benefícios. O da letrinha, que a cada 2 anos você concede, mediante avaliação de desempenho, 2,5%. Então o prefeito assume o compromisso. Em 2023, a prioridade é zerar as letrinhas, que tem 4 períodos. Tem gente que tem 3. E tem gente que pode ter até 5, que não foram pagas e terão que ser pagas no automático. Criamos um programa para zerar isso até 2024. Estamos cumprindo. Já iniciamos a avaliação para frente. Já pagamos 2 para trás. E vamos pagar até 2 para frente. E tem um outro benefício do plano de carreira chamado Para a Educação, Progressão, e Para Nós a Promoção, que é do valor que diz respeito ao mérito acadêmico. Se você entrou com concurso público, efetivamente, pelo ensino médio, e se nesse período você fez sua faculdade, porque você fez a faculdade, você tem lá 11% de direito de aumento. Se você fez a pós, você tem mais X. Se você fez mestrado, acertamos que vamos efetivamente priorizar isso, né? E eu determinei então, através de uma portaria, que todo mundo oferecesse os títulos, porque também nós não tínhamos. Então você vai percebendo que tudo isso junto, parar é muito fácil, voltar é difícil. Mas para voltar e oferecer um índice e garantir que é X, você precisa ter um impacto financeiro. E ter um impacto financeiro, você tem que levar em consideração que não é só isso. Não é? Porque, veja comigo, se eu vou fazer concurso público e estou trazendo 380 pessoas, se eu vou fazer terceirização, se eu vou fazer tantas outras coisas, a administração ela tem que estar acompanhando todos esses movimentos. Eu sou confiante, sim. O prefeito, ele disse na reunião que ele não terminaria o governo dele sem ele conceder o dissídio coletivo. Eu sou muito confiante nisso. Houve uma proposta de Elaine, porque a LOA desse ano foi aprovada no ano passado. O que foi discutido para esse ano foi discutido no ano passado. Você traz a discussão de novo, e com toda a razão, porque a gente reconhece e é sensível, o servidor ele está numa situação realmente muito difícil na questão financeira, né? A administração fez esses estudos todos e está fazendo o último estudo, que é esse dos 11%
11 para nós na geral, mas no plano de carreira do magistério, por exemplo, não é 11, né? Ele pode ser 15% com a pós-graduação lato sensu, 20% com mestrado e 30% com doutorado. Como a gente não tinha essa informação, oficialmente, eu soltei a portaria, o prazo se encerrou no dia 16, que é apresentar os títulos. Não é? Já sei quantas pessoas, isso vai ser estudado para saber qual impacto vai dar. Exatamente, porque a Elaine faz uma proposta, foi isso que aconteceu, prefeito. Se efetivamente o senhor não vai terminar o ano sem oferecer algo, não tem como o senhor metade desse algo dar agora. Esta foi a proposta e o prefeito efetivamente pediu que a equipe, principalmente de controle, porque eu como secretário de administração sou responsável mais pelo gasto, e essa conta também ela envolve a receita, não é só o gasto. Acho assim, eu admiro muito o prefeito, um jovem prefeito. Ele tem uma preocupação, talvez soe um pouco excessiva, mas correta dentro dos conceitos atuais, que é a responsabilidade fiscal. Ele tem motivo de sobra para ter esse... Então, assim, quando me pergunta sobre qualquer coisa que envolve uma resposta fática, eu sou muito claro. Eu só me manifesto depois que a coisa caminhou. Nós estamos exatamente no momento começando a analisar quanto vai custar este aumento, porque ele é diferenciado de acordo com o título, para poder definir qual é o percentual que se pode pagar, porque volto a te dizer, não é só isso, tem os outros benefícios que estão sendo ativados. Mas acho que foi uma reunião muito produtiva, sabe? Fiquei muito feliz. Acho que existe uma outra preocupação que eu não posso de forma alguma deixar de falar, que é com os aposentados. Muitas vezes fica parecendo que a gente não é sensível sim. A responsabilidade é imensa, porque você não pode dizer não depois que disse sim. Exato. Então, por conta de uma lei lá atrás, a gente no governo anterior teve que retirar aquele auxílio à alimentação numa determinação do TCE, porque entendeu-se como algo inconstitucional. Então, assim, mas eu tenho certeza que a gente haverá. Nós fizemos uma consulta ao TCE, essa consulta foi feita pela nossa Secretaria de Administração, está na fase final de apreciação. O sindicato Ciprozep teve acesso a essa peça, de consulta, para ver se a gente pode, não usando recurso da própria Previcampus, nem a título de compensação futura e nem a título do recurso atual, mas recurso do Tesouro, poder chegar para o servidor inativo com uma ajuda de socorro na forma da lei, como a lei for criada. Isso que a gente está aguardando para dar essa resposta com segurança. E tem até um outro abono também que foi concedido em 2021. Dezembro de 2021 foi conseguido um abono de R$2.000 para os servidores da ativa, e até hoje os nativos eles clamam por terem direito. Já foi parecer para o Tribunal de Contas, e o vereador Alonsimar falou na tribuna que o Tribunal de Contas respondeu para ele: pergunte ao seu procurador. Seu município tem procurador, pergunte ao seu procurador se pode ou não pagar. Só tem alguma coisa desse abono para os aposentados ou nada? O vereador, tudo é aprendizagem, E com o não que o TCE deu lá nele, nós estudamos 30 acórdãos de outros municípios que o TCE negou, porque de fato o TCE diz o seguinte: ele não pode pegar uma matéria cuja competência é da Procuradoria do município. Ou seja, o TCE costuma dizer que ele não é assessor jurídico de ninguém. Então você tem que trabalhar a consulta muito bem formulada para um caso individual, porque ele não se manifesta sobre isso.
Não é papel dele sobre isso. Mas a gente conseguiu a admissibilidade da consulta. Esse colega vereador, ele me disse que nem sequer admitida a consulta foi. Né? Então, porque por conta do trabalho de pesquisar a pergunta certa. E a gente procurou fazer, eu tenho uma posição pessoal, eu geralmente não coloco as minhas posições pessoais, né, por conta do cargo que eu ocupo. Né? Então eu procuro guardar comigo, mas eu acho assim que de tempos ruins nós viemos. Nós estamos mais seguros, mais organizados e precisamos realmente vencer essa história para trás para construir uma história nova, mais propositiva, menos reativa. É muito ruim, né? Uma secretaria como a minha o tempo todo está administrando o fogo de coisas para trás, não é? Apagando incêndios, né? Então, assim, eu como profissional de recursos humanos, eu acho que o planejamento é algo fundamental. Eu trabalho muito com essa visão de planejamento, né, para que as pessoas não só sintam o resultado, mas sintam confiança, né? Porque eu acho que isso é muito importante numa relação que não é de patrão e funcionário, porque afinal de contas a prefeitura não é minha, eu sou só um colega, né, que estou lá e vou com prazo vencido cumprir a minha função como secretário, mas deixar uma secretaria melhor do que eu a encontrei, né? E melhor com informações que o meu colega sucessor possa dar passos mais rápidos do que eu dei, né? Como eu te disse, eu demorei 6 meses para dar uma entrevista. Às vezes a pessoa falava comigo, eu me sentia perdido no meio de tudo. Não sabia, ia falar o que se nem o senhor sabia. Como que ia informar o que o senhor estava se informando. Há poucos dias atrás, contar uma para você, porque aí fechou o ciclo na minha cabeça, porque eu perguntava, gente, como é que o TCE me controla em tudo? Como é que ele sabe de tudo? Faltava alguma coisa. E no mês de outubro, a administração recebeu um puxão de orelha do TCE, porque desde 2018 não vinha remetendo para o TCE todos os processos admissionais. Ora, o TCE recebe a folha 30 dias após eu pago, já te disse isso. Eu não te disse, mas o TCE me controla na aposentadoria, porque todos nós, Previcampos e administração, tem 30 dias para remeter para ele o processo de aposentadoria, porque quem registra a aposentadoria de um servidor público é o TCE. Quem aposenta esse servidor é o município. Quem recebe esse servidor como inativo é a Previcampos. Mas quem diz que está certo... Quem dá o último... É o TCE. É o TCE. E tem acontecido ele mandar desaposentar pessoas. Então o processo tem que ser muito bem feito, como o senhor disse. Depois que dá o sim, dar o não é muito complicado. E além de bem feito, respeitar a lei. Né? Porque que é um trabalho que a gente está fazendo muito bom com a Câmara, e eu não posso reclamar, tem sido comigo, né? A gente conversa as matérias, porque não adianta aprovar lei inconstitucional, porque a consequência vem depois. A Câmara tem a Procuradoria para evitar. Então, assim, a Prefeitura tem a Procuradoria para poder vetar. Exatamente. Então, e por último, então, nessa puxão de orelha do TCE sobre os processos admissionais, eu descobri que eu tinha 10 dias para cada admissão, seja por processo seletivo público, seja por concurso público, e seja por decisão judicial, tem 10 dias para remeter o processo de contratação desta pessoa. Então ele tem tudo isso. Desde 2018 que não estava sendo feita essa regularidade. Ele me deu 60 dias para remeter 2.000 processos. E graças a Deus cumprimos. E mais do que isso, a partir de agora tem uma área que só cuida disso. Então foi admitido, ou porque todo dia a folha de pagamento é um organismo vivo. O remédio que é para uma coisa pode gerar um efeito colateral, né? Eu respeito muito a equipe da folha de pagamento da Prefeitura de Campos, porque
é muita gente envolvida. É a vida de muita gente. Não tem espaço para erro. O prazo é de 30 dias. Né? Então, assim... qualquer erro só vai ser corrigido depois de 60 dias, porque já não pode na próxima, que já se iniciou, já vai cair para outra. Entende? É complicado. Então, assim, toda essa dinâmica do controle, assim como tem que ter o controle social, e eu acho que a imprensa é um dos controles mais eficazes, mas a população, através de suas representações, seja sindicais, seja comunitárias, né? Moradores, bairro, as igrejas, né? Isso é um controle social, mas tem um controle também que são os TCS, que nos controlam. E muitas vezes fica aquela dificuldade de entender esse time, né? Porque tudo é urgente, mas há também a necessidade de respeitar a lei, né? E não só a responsabilidade, né? Mas a responsabilização, que é uma coisa que pega muito. Quando você está fora, 3, 4 anos depois, você começa a responder, né? E às vezes você não teve a devida cautela, a devida atenção. Então eu sou muito preocupado. Eu acho que a conquista que a gente faz, e eu digo isso sempre ao servidor, é aquela que gera, inclusive no momento mais importante de vulnerabilidade, quando a gente está se aposentando, uma aposentadoria segura. Então, conquista para mim é isso. É muito ruim ter que desfazer ou ter conhecimento com algo quando você está naquele momento já cansado, você quer ter o seu descanso, e aí começa uma outra apurrinhação. Então, a administração hoje em Campos, ela é também preventiva. Eu me preocupo muito com isso, não é? Então, não é só melhorar o atendimento, não é só dar as condições, porque precisam de ser dadas melhores condições aos servidores. Eu estou falando não só de salário, mas estou falando também de ferramentas, desde um computador que funcione, um carro que ande. Quer dizer, tudo isso o prefeito Vladimir encontrou numa situação que todos nós sabemos qual foi, né? Então você tem que refazer isso tudo e, além de tudo, evitar equívocos, erros para o futuro que possam trazer arrependimentos e sofrimento e consequências, né? O senhor está secretário, é um cargo de confiança. O prefeito me disse que tem o senhor como um dos melhores secretários, trabalhador, e ele tem os motivos e está sendo demonstrado aqui. E o senhor tem que ter o compromisso que, quando o senhor sair da prefeitura, que o senhor não vai carregar processo. Porque o senhor, como agente público ali, o senhor, mesmo sendo DAS, o senhor vai carregar. Se tiver algum ato lá infracional, o senhor vai ser multado, o senhor vai ser questionado judicialmente, e ninguém quer isso. Nem o prefeito e muito menos o senhor. Eu fui secretário de Rosinha, presidente da Codenca. Eu assumi a Codenca em dezembro de 2013, último mês do ano. Fiquei até 2016. Respondi e respondo até hoje ao TCE. 3 de minhas contas, inclusive uma mais problemática, que foi 2016, porque ela foi reprovada em Campos. Eu fui um dos poucos secretários que tive minhas contas reprovadas do governo Rafael. Essas contas me deram um trabalho imenso. Com essa nova perfil do TCE, eu já consegui vencer 3 contas minhas aprovadas pelo TCE. E a única que está faltando é aquela que eu entrei no mês de dezembro, né, de 2013, no último mês. Aí eu aprendi, até brinquei com o prefeito, eu nunca mais aceito o cargo. no último ano, porque você responde, naquele momento tiveram 2 antes de mim, eu sou extremamente preocupado com isso. Eu tenho currículo antes de ser secretário, eu fui para a prefeitura com o meu currículo, então eu me preocupo muito com isso. Essa conta eu ainda
Estou respondendo, e se Deus quiser, mas você vai, de 2013 para hoje já vão para 10 anos. E é uma preocupação. Com certeza. Até se resolver, tem aquele empecilho e tem defesa. Ó, já caminhamos para quase 2 horas de lives. Thales, alguma coisa rápida pro professor? Eu tinha uma pergunta aqui de um telespectador nosso, porque o pessoal tá comentando muito, tá interagindo bastante com a gente, mas era bem relevante. Faz um que... resumo você mesmo com as suas palavras. Não, já tá aqui, ó. A minha pergunta, quem faz a pergunta é a Dani Gomes. Dani Gomes. Isso, ela pergunta o seguinte: a minha pergunta é: o município tem agentes de combate e endemia suficiente para cobrir toda a extensão territorial da nossa cidade? É como eu disse, acredito, né, que não, porque o município é imenso, né, que essa pergunta quem compete responder é o secretário Paulo Irano, que é o secretário de Saúde. E o CCZ, né, que é o Carlos Moraes. Exatamente. Mas de toda forma, nós estamos analisando essa questão, porque a fase que a gente se encontra é de levantamento de recursos humanos. As 4 primeiras secretarias que foi feito o trabalho, ele é técnico, não será feito de forma alguma, de outra forma. Ele é técnico, isso é número, isso é estatística. Por que foram as 4? Que são memórias de Estado, não é? Os agentes de endemia na saúde são fundamentais, né? Hoje é um grupo expressivo, mas efetivamente com essa confusão toda de Covid, doenças que já tinham ido, estão voltando, não é? Então, com certeza, a saúde também terá o momento dela. Sei e acompanho, porque foi me solicitado em várias frentes, reforço da equipe e mutirão de outras equipes, não é? Mas com certeza eu tenho plena certeza que esta questão no levantamento ela vai apontar e provavelmente deverá apontar pela necessidade, não é? E o município saberá, através da prática legal, como resolver o problema, não é? Porque sempre assim, a gente não pode com um problema criar outro. Essa pergunta ela deve ser uma das pessoas, ou ter um parente interessado naquele caso dos agentes de endemias que foram afastados lá em 2006, e essa decisão, o prefeito já falou que ele não pode, segundo a procuradoria, não pode readmitir essas pessoas, a não ser que haja uma decisão judicial. Existem então, 3 grupos distintos, certo. Cada um pleiteia um tipo de legislação. Nós recebemos, e eu várias vezes, todos eles, e na última vez, Edmar, inclusive recebi junto com eles a defensora pública. Porque é uma ação civil pública iniciada pela defensoria. Geralmente quem entra com uma ação pública é o Ministério Público. Quem entrou com essa foi uma defensora pública. Nós tivemos várias ações individuais que foram suficientemente defendidas pelo município e tivemos ganho tanto na primeira quanto na segunda instância. E existe essa coletiva. A posição do município é de não certificar esse processo seletivo, porque nós não temos os instrumentos que a lei define como sendo aqueles que dizem assim: houve, por exemplo, um edital público que abre um processo seletivo, por exemplo, as provas que aconteceram. Porque o que define o que é um processo e um concurso público é a lei. E ela diz o que é. Então, você, na ausência da materialidade, né, complica. Então, assim, foi uma conversa extremamente positiva, a última, e o que o município se posicionou foi nesse sentido, né, de que vamos aguardar, então, a decisão da justiça, certo? Enquanto isso, esse levantamento está sendo concluído, viu, Thales? Né? Então, assim, de fato, esta possibilidade no futuro existe para várias secretarias. E abrir concurso para novos agentes do CCZ. Então, acho que agora a Dani Gomes
Deu para poder esclarecer aí. Thales, vamos encerrar, que senão o professor já chegou aqui. É verdade. Já veio lá da prefeitura. Que fique bem claro, eu falei, quando eu erro, não tenho nenhum nada em me pedir desculpa. A informação que chegou é que o senhor trabalhava na fundação e trabalhava na prefeitura. Então, não tem como. E o tribunal, eu tô muito, o tribunal reconheceu. Suas palavras, um superdotado. Então, fique bem claro, o professor na fundação, ele é um diretor. Ele dá diretriz e tem lá as pessoas para executar. E na prefeitura, ele entra 8 horas e sai 19, 20, e às vezes para conseguir falar com o prefeito, o senhor consegue falar, porque uma das reclamações dos secretários é que não consegue falar com o prefeito. O prefeito é uma pessoa que tem uma identidade e um carisma de rua e que eu acho necessário, que eu não consigo fazer, né? Então o prefeito ele não abre mão de um contato muito pessoal com a população. É lógico que você, quando entra numa situação dessa, você sabe que o tempo você vai entrar, mas como você vai sair você não sabe, porque é sempre o imprevisível, né? Então é uma agenda que a gente reconhece como difícil. Às vezes eu até brinco com ele, olha, muitas vezes a turma não encontra o senhor, vai lá para minha secretária. Né? Mas assim, é uma agenda pesada do prefeito. Eu confesso para você que eu não tenho essa não vou dizer idade não, esse ritmo, porque um atendimento presencial ele demanda de muita energia, não só física, mas emocional da gente, né? Suga muita gente, e imagino que ele encontre muito isso. Eu converso pouco com o prefeito. Hoje eu conversei com ele, até falei que estaria aqui com você, né? Ele deu algum conselho? Não, o prefeito assim, a nossa relação é muito interessante, que é muito respeitosa. Ele é bem mais jovem do que eu, né? É muito... Não tão mais jovem, que ele agora já é já não é mais jovem, já tá com a barba branca. Mas isso aí, a responsabilidade, né, gera isso. Mas é uma pessoa assim que toda vez que a gente precisar, eu evito dar trabalho ao prefeito, né? Eu acho que o prefeito é um líder maior e não deve ser demandado com coisas menores. Né? Lógico que eu trabalho numa folha, ele confia em mim, eu administro uma folha de 112 milhões mês, né? Então eu sou muito grato pela confiança e tento honrar isso trabalhando muito, né? Tentando fazer dentro da prefeitura o que ele faz na rua, né? Corresponder nesse sentido, né? Mas é uma relação de muito respeito e muita confiança. E realmente o senhor tocou no assunto e o prefeito tem esse dom, tem esse carisma. E não é uma coisa que incomoda. Ele não é forçada. Não. Quando é forçada, a máscara cai. Sai dali, sai. Não, ele é o contrário. Ele, quando chega, ele quer ficar. O pessoal quer ir embora e ele quer ficar. Então, isso aí eu já falei. O prefeito não estava se sentindo preparado para ser prefeito. Muitos pensam que era uma jogada política. Vladimir não quer ser prefeito. Vladimir não queria esse compromisso, não agora. Ele acha que queria terminar o mandato de deputado federal, ter um outro mandato, ter mais experiência, porque ele achava que se ele fosse cair, principalmente na situação difícil que o município vinha, e ele chegar e não ter condições de pagar uma folha de pagamento, ele não se via nessa condição. Mas ele aceitou o desafio, venceu a eleição, e também o universo conspirou a favor dele, mudou-se a arrecadação e os recursos chegaram, e agora cabe ele aumentar a arrecadação própria do município, porque é com ela que se paga os servidores que são os principais, que são os servidores mesmo, esse aumento do servidor. Os provisórios, que são os RPAs, podem ser pagos com os recursos dos royalties. Os aposentados e pensionistas, a Previcampus. Sim. E os servidores mesmo são pagos com arrecadação direta. Então as pessoas falam, prefeitura bilionária,
mas tem uma parte ali que é intocável para se pagar salário. Professor, mais uma vez agradecer a presença. Thales, boa noite. Boa noite, demais. Sem considerações finais hoje. Boa noite, Quintanilha. E o professor com considerações finais. Boa noite. Agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Edmar, porque acho que participação comunitária é isso, né? A gente dá satisfação, sim. Nós temos esta obrigação de dizer que eu estou à disposição de vocês, porque eu sei assim que todo esse contato com a ponta, que é quem precisa ser beneficiado com a nossa ação pública, né? Todo esse contato com a ponta, que são nossos servidores, né? Que vocês têm a sensibilidade, tem que tomar a dor sim do outro, não é? Porque a gente vê muita coisa errada, não é? E se a gente pode ser alguém que vai fazer a diferença para construir algo melhor, a gente tem que fazer, e é assim que eu vejo a imprensa, né? Então, assim, você me desculpe se não pude vir antes, mas é a segunda vez que me convida, eu estou aqui, estarei quantas forem necessárias. Tá? Agradeço ao Thales, ao Anderson, é um prazer muito grande mesmo fechar meu dia de trabalho aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Isso saiu, como o senhor falou, direto da prefeitura, direto para cá. Obrigado por dedicar essas 2 horas aí, não para mim, mas para os servidores que nos acompanharam. E boa noite a todos, e até terça-feira que vem com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.